Corinthians. Luiz Fabiani. E Luiz Fabiani, em função dupla hoje. Agora soltando veio. o hino que ele tanto ama. Oh, que isso, hein? Eu tô Aí, demais. aí sim, hein? Aí sim. Se quiser, você pode até baixar mais um pouquinho do hino. Boa. Vivendo e aprendendo, né, Paulo? Isso aí, ó. Deixar esse hino bonito de fundo que você gosta tanto, que te arrepia a alma, Luiz Fabiani. E aí, sentado na mesa, onde você conseguiu abrir muito bem o meu microfone e o seu microfone. Exato. Você está ouvindo o bom retorno também, porque quem está na mesa sempre tem que ficar Sim, agora sim. com o retorno. Parabéns. Obrigado, Foi- cara. Foi uma das grandes conquistas minhas no jornalismo. Nota 7.9. Vale um prêmio ACESP, né, por isso aí. Vale. A melhor entrada de bloco. Pode ter a melhor operação de mesa, né? Seria justo, né? Porque não existe rádio sem plástica, sem Exatamente. esse trabalho maravilhoso que não só a gente faz, mas outros profissionais. E seguimos aprendendo por aqui. É isso. Peço até paciência da audiência, caso rolem umas cabeçadas aqui da minha parte, mas não teremos, não. Tá Porque sob a controle. partir de semana que vem, o Fabiano também vai assumir mais essa função aqui. Exato. Estaremos de férias, aí Bruno Melhor está de férias, eu ando de Estaremos férias. não, fala estarei de férias. Estarei, exatamente. Porque vai ter gente trabalhando aqui, informando Opa! o torcedor que merece ser informado. Aliás, o senhor estará Ainda trabalhando bem. aqui no feriado? Não. Pô, então hoje é uma sextada pra você, hein? Cara, Esse é o barulho de daqui a pouco. o que eu vou trabalhar esse feriado não tá escrito ainda. Graças a Deus. Graças a Deus, exatamente. Depois é férias, aí 20 Exato. dias aí, vocês vão ter que se virar Só de Santiago. só de Santiago, exatamente. Ô, Fabiane, enquanto o Gustavo Soler não vem, atualize o noticiário do Corinthians, que é a principal ausência sentida nessa Copa do Mundo de Clubes, Fabiane. Exatamente, PDV. E as informações do Corinthians com os jogadores de férias, elas vêm sobretudo dos bastidores, parte financeira, parte política, parte jurídica, mas a informação hoje é exclusiva da Rádio Bandeirantes, inclusive diz respeito ao fornecimento de material esportivo do clube. O Corinthians está cada vez mais próximo de fechar um acerto com a Adidas para assumir o fornecimento de material esportivo do clube, um contrato de 10 anos com valores substanciais. A gestão Augusto Melo falava num contrato de 1 bilhão. Pelo que eu apurei, não é bem por aí, não é exatamente 1 bilhão. Seria um contrato de cerca de 60 milhões de reais anuais para 10 anos, ou seja, 600 milhões de reais, com gatilhos que podem levar a algo próximo de 1 bilhão de reais. Então, o clube vê como uma parceria importante, visto que o contrato com a Nike, assinado em 2017, ele é tido como defasado. O Corinthians recebe cerca de 30 milhões de reais anuais da Nike, invariavelmente, sem gatilhos e com alguns problemas no fornecimento de produtos. Então, essa possibilidade de fechar com a Adidas agora é real no Corinthians. O que o clube aguarda é uma sinalização da Nike, porque a Nike, enquanto atual fornecedora, tem prioridade numa extensão até 2029. Então, caso a empresa norte-americana opte por igualar a proposta da Adidas, o Corinthians é obrigado a aceitar essa proposta da Nike. Hoje, essa proposta ainda não chegou, então a possibilidade mais real é realmente da Adidas fechando com o Corinthians, que seria uma notícia bastante interessante para o fluxo de caixa tão danificado do timão, Paulo do Vale. Seria o fim, ou será o fim de uma era gigantesca, né? 22 anos, Corinthians e Nike, desde 2003. E assim, é uma Nike que num momento só vestiu Corinthians e Flamengo, aí num dado momento passou a vestir outros clubes do futebol brasileiro, deixou de ser uma exclusividade, mas hoje no futebol brasileiro, de novo, né, o Fabiani? Exato. É só o Corinthians, né? E o Corinthians ele busca uma valorização para ele ser considerado Tier 1. O que é o Tier 1? É a primeira prateleira da fornecedora. Para se ter uma ideia, o valor pago pela Nike ao Barcelona para um contrato de 10 anos, aliás, um contrato de 14 anos, é de simplesmente 10 bilhões de reais. Pouco mais de 700 milhões de reais ano. Então o Corinthians queria uma valorização, óbvio que nem trabalha com esses números que o Barcelona tem oferecidos pelo contrato, mas sim de se tornar a primeira prateleira do país no fornecimento de material, lembrando que o Corinthians é o único time da Nike no Brasil, né, entre clubes da primeira divisão. Até pouco tempo atrás ainda tinha o Santos, o Flamengo, Sim. Curitiba, o Internacional. Hoje
tão e somente o Esporte Clube Corinthians Paulista. Então essa é a principal notícia do dia por enquanto. A gente tem um pouco pra falar durante o programa sobre Garro, sobre Memphis Depay. Ô Fabiane, mas antes da gente falar disso, já que tá em clima de despedida, Corinthians e Nike, qual é a mais icônica na sua visão e a mais feia? Porque também nesse meio tempo deu pra fazer... Ó, eu já coloco aqui a mais feia, a que menos combinou com o Corinthians recentemente, aquele amarelinho que quase verde, né? É, o de 2023. Pros mais xiitas, verde, né? Eu não gosto dessa aí também. E assim, uma que eu acho esteticamente um pouco feia, mas que o corintiano acho que gostou, é aquela que tem o São Jorge, porque ela tem umas coisas meio 2011, ali... Ela é bem estampada, né? Sim. Esteticamente eu não gosto, apesar dela representar ali algo legal pro corintiano. Agora, essa amarelinha verde que com o intuito de ser da democracia corintiana, nada a ver, nada a ver. Eu vou citar como a mais bonita aqui, a terceira de 2018, em homenagem ao Ayrton Senna. Que ela é preta com detalhes em dourado. Eu acho essa a mais legal. A que menos me agradou é uma que me lembra da época do Alexandre Pato no Corinthians, e talvez essa camisa pague o preço do Alexandre Pato, né? Que eu acabo tendo memórias ruins da época que o Pato esteve no Corinthians. Mas era uma aquela camisa de golinha? azul com uma gola branca. Ah, tá, azul. Tá. Isso, exatamente. Não, a preta e a branca eram legais. Sim, eu lembro. No final das contas, é só não tentar inventar tanto. Corinthians, a camisa 1 é branca lisa e a 2 é preta listrada, como manda a tradição. A Nike inventou algumas aí, não só no Corinthians, né? A Nike dá umas viajadas. Eu acho que a Adidas viaja menos. Também acho. Acho que na hora de fazer um uniforme diferente, assim... Tanto que a Adidas tem a linha Originals, que é bem legal, né? Enfim, mas é uma questão de gosto, apesar da Nike ser uma baita marca também, ainda mais tratando do esporte e do futebol. Então fale de Rodrigo Garro, então, Fabiane, você que está também na mesa de som hoje dos donos da bola. Exatamente. Já, Gustavo Soler, diretamente dos Estados Unidos, trazendo as informações do Palmeiras, mas sobre Rodrigo Garro, gente, é o seguinte: mantido o plano do Corinthians de tentar convencer o jogador da possibilidade de saída. O Garro abriu a possibilidade de receber propostas de fora para receber um salário maior do que ele recebe no Corinthians, uma valorização maior do que ele tem no Corinthians, mas o Corinthians não está disposto a perder o jogador e se vê contratualmente seguro para isso. Porque o Garro tem uma multa rescisória alta, são 300 milhões de reais para clubes do Brasil. Hoje eu me deparei com uma matéria do Rio de Janeiro, do jornal O Dia, falando de um interesse do Flamengo no Garro. Muita gente me perguntou sobre isso durante o dia. Gente, Garro no Flamengo pode esquecer, a menos que o Flamengo pague a multa rescisória dele de 300 milhões de reais, o que pro futebol brasileiro seria completamente impensável, né? Seria o dobro da contratação mais cara da história do Brasil. Ô, Fabi,